A Justiça condenou a União a pagar R$59 mil por ofensas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. A decisão foi tomada pelo juiz Flávio Antônio da Cruz, da 11ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Contudo, cabe recurso na primeira instância. A defesa de Dallagnol comemorou: ninguém está acima da lei. No processo, o procurador alega que sofreu reiteradas ofensas do ministro no plenário do STF e na mídia, entre elas a de que a Lava Jato seria uma organização criminosa. Ainda sobre Gilmar Mendes, recebemos novos documentos enviados pelo senador Jorge Cajuru, que mostram os contratos firmados entre o governo de Goiás e o IDP. Quem está nos assistindo está vendo aí os contratos na tela. Um deles soma mais de R$1.700.000. O outro soma quase R$1 milhão. Ambos os contratos são de 2014. Temos também uma outra tabela que mostra o total de contratos do IDP com o governo de Goiás. Esse total chega a R$9.600.000. Aí nessa tabela ficam os números para você. Augusto. Vai ficar assim, vai ficar por isso mesmo, não tem explicação? Como é que faz com esses papéis? São provas, não é? Sim. Então, Gilmar Mendes, enfim, começou a pagar pelo que diz. Ele está de parabéns o juiz que tomou essa decisão. Agora, o problema é o seguinte: quem acaba é a União que paga. O pagamento. O problema é esse: quem vai pagar é o contribuinte brasileiro, somos né? Nós. Exatamente. Somos não vai nós. sair do Quer bolso dizer, do Gilmar. O Gilmar Mendes, que é um empresário muito bem sucedido, ele tem que pagar, né, as multas aí que lhe são impostas ou as penas que ele sofre. Ele tem que se virar com esse negócio. Até que, enfim, um juiz mostrou que nem o super juiz, o doutor em nada, Gilmar Mendes, também pode ter contas a ajustar com a justiça. É impressionante o que ele falou da Lava Jato. Chamou de organização criminosa. Quer dizer, a maior operação anticorrupção da história, que desmonta o maior esquema corrupto da história, é chamada de organização criminosa impunemente, né? Ele personalizava as críticas, ele falava os nomes, ele ofendeu o Sérgio Moro. Agora, um homem desses, próspero empresário da educação, né? Se é que educa alguma coisa aquilo lá, ensina a ganhar dinheiro. Ele é punido e nós pagamos. Não faz o menor sentido. Você, Fiuza, queria sua avaliação sobre essa decisão da Justiça e também sobre esses novos documentos apresentados agora pelo senador Jorge Cajuru. Fiuza. Se ele cometeu esse delito, ele deveria pagar, né? Por que a União que está pagando isso? Ele tem que pagar, eles têm que sentir, porque o que acontece com esses personagens é que eles têm uma imunidade a tudo, né? Eles falam o que querem, né? Basta a imprensa boa parte da imprensa repetindo um bordão qualquer que eles entram no embalo, tipo o negócio do genocida, né? Ele falou isso, genocida, o presidente genocida. Aí a Carmen Lúcia vem e diz que é um desgoverno. Eles falam tudo, né? Eles soltam lá, Celso de Mello também, a mesma coisa. Diz lá, fala de nazismo, né? Relaciona com o nazismo. E não, numa comunicação privada, mas não retira. Então eles estão, quer dizer, essa tomada de posição contra a Operação Lava Jato, ela denota uma má-fé, né? Ela denota uma má-fé, porque se você dissesse, não, algumas ações da Lava Jato precisam ser revistas, né? Tudo bem, aí ele é um juiz, né? Ele é o juiz da mais elevada corte. Então ele precisa trazer e mostrar, olha, nesse processo aqui, eu considero que não houve o direito à ampla defesa, etc. Mas eles não fazem isso. Eles falam como se eles estivessem num palanque e atacam a Lava Jato, como o procurador Augusto Aras atacou a Lava Jato também com adjetivos. Isso eu acho que é muito expressivo, porque se você quer fazer uma crítica de correção de rumo, você vai no foco, você mostra onde precisa ser aprimorado, né? Você mostra um eventual erro de percurso, de processo.
Se você está atacando com adjetivos, é porque você tem ali uma predisposição contra, que é o que o Gilmar Mendes tem em relação ao Lava Jato, e o panorama de fundo disso aí, que a gente está vendo tragicamente com o STF de protagonista, é reabilitar a figura do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do país, para que ele possa ser candidato. Eles já estão de novo. O Lula estava em cana e eles estavam falando, não, porque o Lula, percentual do Lula nas pesquisas. Agora já estão de novo aí, dizendo que o Lula, né, que arruinou o Brasil, jogou o Brasil na maior recessão da sua história, com o maior assalto também da sua história, que o Lula... E aí, Vitor, eu fico meio perplexo, assim, porque todos esses personagens supostamente cultos, essa intelectualidade, essa elite esclarecida que está aí dizendo que tem um presidente genocida que matou 100 mil pessoas, tem uma boa vontade impressionante com a figura do Lula e com a bajulação que o STF faz, e o Gilmar, particularmente, em relação ao Lula. E o Gilmar já foi o anti-Lula no STF. Ou seja, não tem valor nenhum aí, não tem absolutamente nenhuma posição consistente, sólida, moralmente falando, tem só oportunismo. E antes de passar para o Zé Maria, deixa eu só trazer aqui mais uma informação. Ontem nós tratamos aqui de um dossiê que foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro para que ele não indicasse o Alexandre Baldi como ministro das cidades. O presidente vinha cogitando essa ideia e não mencionamos aqui, mas o autor desse dossiê foi o próprio senador Jorge Cajuru. Agora sim, Zé Maria, sua avaliação sobre essa decisão da Justiça em relação ao Gilmar Mendes, a indenização que a União terá que pagar. Pois é, e esse dossiê do senador Jorge Cajuru tirou o presidente Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, de uma grande fria, né? Porque se o deputado, o ex-deputado, né, o secretário Baldi tivesse sido preso aqui como ministro, isso recairia sobre o Palácio do Planalto, e é natural que seja assim, né? Ele faria parte do governo. Foi sim cotado para o ministério, mas esse dossiê do senador Cajuru acabou mostrando ali motivos para a não nomeação dele para o ministério. Esses documentos agora do senador Cajuru, que mostram a ligação do IDP com o governo de Goiás, mostram ali o lado do gabinete do ministro, mas infelizmente, e eu tenho ouvido aqui várias histórias sobre isso, é uma regra aqui nos tribunais superiores. Procuradores federais com escritórios de advocacia, tendo na frente lá filhos, mulher, ministros dos tribunais superiores, ministros do Supremo, né, que têm escritórios vinculados, né, que são os filhos de ministros, mulheres de ministros, né, e também de juízes aqui dos tribunais superiores. Isso constrange, a gente conversa com advogados aqui e vê claramente o constrangimento quando se fala nisso. Porque você demandar contra o filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, olha, é no mínimo uma carga muito alta, muito grande. E não é à toa que os honorários desses escritórios vinculados, eles são muito altos. Mas não é só escritório, não. Existem palestras, existem outras atividades de ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, Augusto, nós já falamos sobre isso aqui, dá a impressão de que ministro do Supremo Tribunal se transforma em bico. A principal atividade é realmente outra, né? E são diversas, inclusive empresariais, o que é claramente proibido por lei. Funcionário público não pode ser empresário, isso a lei determina. Agora, sobre esta condenação de ofensas de Gilmar Mendes ao procurador Deltan Dallagnol, que cai nas costas dos cofres públicos, primeiro, é uma coragem de um juiz ainda de primeira instância tomar uma decisão assim contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. As reações internas na justiça são realmente fortes quando isso acontece, né? Mas é um ato de coragem. Isso pode ser modificado em outras instâncias. E também, só para explicar aqui,
a lei determina, não é o juiz e nem o Ministério Público que errou. A lei determina que um funcionário público imbuído de cargos e funções e de responsabilidade, quando ele comete um erro assim, a União, né, no caso do Estado do município, a União é que acaba arcando com estas, vamos dizer, estas decisões e estas ações de agentes públicos. Não poderia ser no CPF do ministro Gilmar Mendes. A boa notícia, Augusto, é que existe uma ação regressiva. A ação regressiva que dá ao Estado o direito, então, de refluir esta condenação para o autor das ofensas, e isso fatalmente deve acontecer. Mas não é 59 mil reais que deixa o ministro Gilmar Mendes mais pobre, não. E só para detalhar, o IDP é o Instituto Brasiliense de Direito Público, aquele que você fala sempre, né, Augusto, que adora viajar para Portugal, é esse. Imagine que você tem o Marconi Perillo que está envolvido nessa história. O Marconi Perillo é réu do Supremo. Mais de uma vez ele já passou por lá. E vem um ministro do Supremo que tem uma usina de dinheiro aí disfarçada de faculdade, sei lá o que é aquilo. E vem, olha aqui, eu estou fazendo um seminário em Portugal. Será que o governo não está interessado em patrocinar? Você acha que ele recusa? Você acha que alguém que tem problemas no Supremo ou sabe que terá, vai recusar isso aí? Então isso aí pode ser chamado de extorsão, chantagem, tem outros nomes. E agora as coisas aparecem, né? Viva o juiz da primeira instância que teve coragem aí de dar esse pontapé inicial.